O que eu vou falar aqui agora, provavelmente você não vai concordar. Mas não é porque você é ruim, ou porque você é burro, ou qualquer coisa do gênero. Mas só porque foi instalado na sua cabeça a de se fazer de vítima. A de se fazer de coitadinho. E de sempre colocar a culpa em terceiros, nas outras coisas. E nunca olhar por que esse problema que aconteceu, esse acontecimento na sua vida, quer te ensinar. Porque tudo na vida tem uma polaridade, mano. E esse é o tema do vídeo. Polaridade. Tudo na vida tem o seu lado bom e o lado ruim. Só que nós não queremos ver. E muitas das vezes nós simplesmente somos cegos pelos sentimentos. Porque na hora que acontece alguma coisa pesada, ainda mais com a gente, ou com pessoas próximas a gente que nós amamos, nós não conseguimos enxergar essa polaridade. Nós não conseguimos e não queremos ver o lado bom dessas coisas. Então a gente só fica preso no lado ruim. Esses dias também eu vi um filósofo que nem é relevante, caguei pra ele, e só pelo fato de eu não lembrar ele, mostra que ele não é relevante, que ele estava simplesmente utilizando da filosofia para poder falar como é importante sofrer e que ele destruiu o estoicismo, porque o estoicismo é falso, que fala para poder utilizar várias coisas sobre o estoicismo, do tipo, sobre buscar essa vontade de viver e tudo mais assim. E ele falando que não, que às vezes só tem que ficar triste e não tem que achar uma solução, não tem que achar uma resposta nem nada e blá blá blá. E o pouco que eu vi dele, eu só vi que era um cara amargurado, que utilizava a filosofia como se ele fosse um inteligentão, para poder pegar e dar um motivo plausível para ele poder ficar chorando e reclamando da vida, e que a vida era difícil e que as coisas eram ruins, e querendo levar mais gente com ele. E por conta dessa visão pessimista dele, fez ele não crescer tanto, e mostra que essa visão pessimista, as pessoas não querem disso. As pessoas, elas podem querer muitas das vezes dessa forma, viver dessa forma, muita gente vive dessa forma, só que no fundo, elas querem alguma coisa para poder crescer, tá ligado? Para poder mudar. Elas não querem ficar presas nesse lado ruim, sabe? Presas nesses acontecimentos ruins e ficar só olhando o lado ruim, mano. Só o lado ruim e acabou. E eu posso falar isso utilizando o meu exemplo do meu acidente, onde eu quebrei meus dois braços, mano. Os dois braços. Esse braço que não estica. Aqui tá quebrado. Esse braço aqui tem uma cicatriz, que é um ferro, que o osso quase saiu. Eu quebrei 7 costelas, uma costela que perfurou meu pulmão. Eu trinquei a coluna. Eu tive que aprender de novo a limpar minha bunda. Porque quem me ajudava eram os enfermeiros ou a minha mãe. Eu não sabia nada disso, eu me ferrei. E eu vejo um lado bom nesse acidente. Hoje em dia, eu agradeço pelo acidente. Porque se não fosse ele, eu estaria preso ainda naquela versão anterior. Que hoje eu não posso pegar e falar aquela versão anterior de merda. Que eu poderia muito bem falar isso. Mas eu estaria só utilizando a visão que eu tenho hoje para a visão antiga. Só que a minha visão antiga não era uma visão que eu era um merda. Então é injusto eu pegar o que eu sei agora e me julgar antigamente. Então, hoje em dia, eu consigo ver o lado bom. E eu já vi várias pessoas falando sobre isso, principalmente líderes espirituais, que eu sigo o Corvo Seco, que eu recomendo muito. Procura depois aí o canal no YouTube, Corvo Seco, e o Instagram também. Ele sempre coloca as frases de pessoas espirituais e tudo mais. E fala assim que, cara, agora você pode não ver, mas vai ter uma hora que você vai enxergar o lado bom disso ter acontecido com você. E eu ficava tipo, mano, não, velho, perdi tudo. Perdi todos os meus clientes, tava fudido de grana. Todas as pessoas que eu achava que eram minhas amigas foram embora. Simplesmente deram as costas pra mim. Várias coisas ruins aconteceram. Como assim? Esse cara é maluco, ele nunca aconteceu nada de ruim com ele, né? Porque aí o nosso ego, ele acha que só a gente é especial e que só aconteceu com a gente. Não, esse cara não sabe o que é problemas. Ele não sabe o que é sofrimento. Não tem nada a ver. Só que
o cara pode ter passado um sofrimento pior do que o seu, só que ele decidiu ver o lado bom, não ver só o lado ruim. Pô, o lado ruim tem, pô, perdi dinheiro, perdi um monte de coisa. Tá, beleza. Mas, cara, ao lado bom, eu posso me mexer ainda. Poderia ter ficado paraplégico ou ter morrido. Eu poderia ter ficado, sei lá, mano, de cama. E isso, tá ligado? Então, olha o lado ruim. Beleza, ok, eu entendo isso. Mas deixa eu olhar pro lado bom. Eu lembro que tem uma frase do Léo Lins, que eu gosto bastante do Léo Lins, e que ele fala uma coisa que faz muito sentido. Sobre quando você faz piada sobre alguma coisa, é porque você ficou longe o suficiente para poder conseguir dar risada. Então, quando a dor não te alcança mais, você faz piada sobre isso. E no começo do meu acidente, eu sempre fazia muito piada. Porque era uma forma de tentar mascarar a dor, mas também, tipo, eu queria me afastar. Então eu vi que fazer piada era interessante. E eu lembro que eu fiz uma piada que meus braços não esticavam na época, e que eu era tipo um robozinho, tá ligado? E eu fiz uma montagem com a minha cara e um bonequinho de ação antigo. E aí, teve uma pessoa que se doeu por causa disso. Ela, nossa, você tá fazendo piada sobre você, não sei o quê. Aí você devia ser mais normal, devia tá triste e tudo mais. E tipo, me deu vontade de falar assim, mano, vai tomar no seu cu, velho. Você tá pegando a porra do meu sofrimento e sofrendo mais do que eu, velho. Porra, vai se fuder, velho. Mas você vê como que as pessoas, elas pegam, às vezes, as dores que nem são delas e pegam pra elas. Elas não conseguem olhar pro outro lado. Elas não conseguem olhar pro outro lado. É sempre uma coisa só. E é sempre o lado ruim. Nunca olha pro lado bom. Nunca olha pro lado bom. Desculpa aí pela tosse. É que, como eu falei no canal, já outras vezes também, eu tô gripado. Eu tô me recuperando. E eu quis gravar e é isso. Então eu tossi algumas vezes, desculpa, viu? Mas a ideia é que as pessoas, elas só querem ver o sofrimento, velho. Igual esse filósofo. Ele só queria ver o sofrimento, mano. Ele só queria reclamar das coisas. E aí ele ficou preso naquilo ali, reclamando. E tipo, ele nem ficou tão relevante assim. Mas vai pegar, por exemplo, Nietzsche, que de acordo com as pessoas era muito pessimista. Ele foi muito grande. E quando eu li ele, eu vi que, cara, ele não fala nada sobre pessimismo. Ele fala sobre você ser sua melhor versão. Só que as pessoas, elas não querem ver isso. Elas só querem ver o lado ruim. Ah, não, porque é niilista, porque não sei o que, blá, blá, blá. Sendo que Nietzsche nem gostava do niilismo. Até mesmo Schopenhauer, que é o mais pessimista de todos, o pouco que eu li dele, ele tem muitas frases que dá pra utilizar no desenvolvimento pessoal. Pra você não pegar e desistir da sua vida e foda-se, tá ligado? Então, pare de ver as coisas como se fosse uma coisa só. Como se fosse só uma saída. É só isso daqui. Não é só uma coisa só não, velho. Ser sempre duas opções. Sempre duas opções. Sempre duas opções. É igual uma série, na verdade é um anime, dos Sete Pecados Capitais. Que tem um momento lá, que eu não lembro o nome dos personagens, mas era um gigante e a borboleta, eles são pegos pelo demônio que é um gigante, uma borboleta também, e eles são colocados meio que voltar no tempo e tudo mais, para poder reviver a história e ver a decisão que eles tomaram, porque eles eram demônios. E eles tinham que escolher qual que seria a decisão. E o gigante, ele meio que caiu numa enrascada, tá ligado? Porque ou ele morria ou ele morria. Era isso, tá ligado? Na visão dele, era só isso. Porque ou ele virava demônio, ou ele ia ser morto. E aí, tipo, a mulher, a gigante, né? Ela não ia poder voltar. E aí, quando a fada descobriu, tipo, nossa, meu Deus, você colocou ela numa enrascada. Que é isso? E aí, tipo, o cara, é isso, pra você ver como que eu não fui ruim. A minha decisão não foi errada.
sabe? Querendo colocar contra a parede só pra poder mostrar que ele sabia. Aí de repente a gigante levanta. Aí todo mundo olha assim, tipo, que? Como assim você levantou? Não faz sentido. Como que você fez isso? Era pra você ter morrido, de qualquer forma. Aí a gigante vira e fala assim, porque eu saí correndo. Então, tipo, o cara achava que era só duas opções. E as duas opções levavam pra morte. Pro lado ruim. As duas opções, na cabeça dele. Mas a mulher, que na verdade é uma giganta, né? Não sei se tem giganta, mas enfim. Era uma gigante mulher. Ela olha assim e ela, tá, eu tenho a opção de morrer, ou a opção de virar um demônio. Eu não quero virar um demônio. Tá, eu vou correr. Porque eu posso ficar parado aqui e morrer, ou eu posso correr e morrer também. Mas se eu correr e morrer, pelo menos eu tentei. Mas e se eu correr e não morrer? Interessante. Vou tentar. E ela vai e faz. E consegue. Então, sempre tem uma outra opção, velho. Sempre tem. Mesmo quando você acha que não tem, que... Ah, não, é isso mesmo, é isso. Não, porque, sei lá, eu vi o meu coach de Instagram falou que é só isso, é só isso. Não, mano. Não é só isso, velho. Para de ouvir a porra do coach de Instagram. Desinstala a porra do Instagram, velho. Tira essa merda. Esse aplicativo de bosta. Essa rede social lixo. Tira essa bosta. E começa a usar o seu cérebro. O seu pensamento crítico. Começa a jogar xadrez. Começa a usar o seu cérebro, velho. Pô, o que eu faria? Usa a porra do ChatGPT para poder fazer questões, conversar com ele, que te forcem a usar o seu cérebro. E não pra ficar mandando meme, tipo, faça agora com a cara do meu amigo aqui. Ai, que engraçado, ai, gastei toda a minha conversa gratuita porque eu fico mandando meme pra ele toda hora. Porque eu fico perguntando coisa inútil pra ele toda hora. Você tem uma bazuca na sua mão, você pode utilizar pra poder ganhar muito dinheiro. Eu já fiz R$150 utilizando só ele. Isso porque eu não foquei muito. Mas trabalho de fazer imagens, porra, usava ele pra caralho. Eu preciso de um logo. Tá bom, tá aqui. Nossa, que logo muito bom. Obrigado, viu? Você pode fazer muita coisa com isso daí. Você tem a faca e o queijo na mão, só que o seu queijo tá no chão e a sua faca tá na bunda. Então, tira a faca da bunda, pega o queijo, limpa a faca e corta o queijo, velho.